Flamengo agenda reunião e prepara a proposta para repatriar meia Andrés Pereira. Clube atualiza as situações médicas dos atletas antes da estreia da Libertadores da América. Duas excelentes notícias. Zagueiro Léo Pereira não tem lesão e embarca para a Venezuela na próxima quarta-feira. E atacante Pedro é liberado pelo departamento médico para treinar com o elenco. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Estamos com uma meta até o meio do ano de 800 mil. Dá aquela moral, espalha para geral, para a família, para os amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Olha, o Flamengo divulgou hoje, no nosso grupo aqui de imprensa, a agenda até o jogo contra o Vitória, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo treinou pela manhã, 9h30, amanhã a mesma coisa, né? Treina 9h30, e aí na quarta-feira o horário do treino é um pouquinho diferente. Os caras vão madrugar lá no Ninho. 7h30 da manhã começa a atividade na quarta-feira, porque 12h30, 12h30, o elenco viaja para Manaus e de lá embarca para São Cristóbal, na Venezuela, chega por volta de 20 horas, horário de Brasília, onde enfrenta o Deportivo Táchira, A estreia vai acontecer na quinta-feira. E aí, após o jogo contra o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores da América, o Flamengo sai de São Cristóbal e vai para Salvador, chegando sexta-feira, também o voo da volta com escala em Manaus. O Filipe Luiz comanda treino no CT do Bahia sábado, essa é a novidade. O Flamengo vai treinar em Salvador, no CT do Bahia, no sábado, para o confronto de domingo, 18h30, no Barradão contra o Vitória, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer, principalmente o Vitória, que, na minha opinião, não vai lutar pelo título brasileiro, vai brigar ali pelo meio de tabela, do meio para baixo. E o Vitória que começou o campeonato perdendo para o Juventude. Então vai começar, hein, gente? A maratona de jogos do Flamengo começa no dia 3 de abril, com o jogo contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, e até o dia 13, diante do Grêmio, o Flamengo vai entrar em campo 4 vezes, isso mesmo, o Flamengo vai entrar em campo 4 vezes do dia 3 ao dia 13, sendo 3 desses 4 jogos fora de casa. Deportivo Táchira no dia 3, Vitória no domingo, dia 6, e o Flamengo joga contra o Grêmio, também fora de casa, em Porto Alegre, no dia 9. E aí ainda tem um jogo contra o Central Córdoba, mas esse jogo vai acontecer no Maracanã pela segunda rodada da Libertadores da América. Vai precisar ter perna, não tem jeito. Muito jogo, Muito jogo, viagem, logística, jogo longe, Venezuela, aí depois tem Salvador, aí volta ao Rio, aí depois vai para Porto Alegre. Não tem descanso. Começou, como diz aí o Filipe Luiz, agora começou para valer a temporada do Flamengo. Bom, a gente traz aqui excelentes notícias, A primeira é que o clube rubro-negro informou que o exame não apontou lesão em Léo Pereira. Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o jogador se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda-feira, ele fez um trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado, ou seja, os jogadores que enfrentaram o Internacional, que começaram jogando do time titular, colocado em campo pelo técnico Filipe Luiz, folgaram domingo e hoje se reapresentaram e fizeram um trabalho regenerativo, um trabalho de fortalecimento, um trabalho especial na academia. Os reservas foram a campo normalmente. O Léo Pereira, como chegou no Ninho e fez esse exame, não apontou lesão, ele trabalhou com esses exercícios específicos, esse regenerativo, na academia junto com os titulares. Uma outra situação é que o Flamengo divulgou também no nosso grupo de imprensa o boletim com as situações dos atletas lesionados.
Então vamos lá, começando pelo Gerson. O jogador fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT Jorge Elal nesta segunda-feira. Lembrando que o Gerson não foi a campo, desfalcou o Flamengo contra o Internacional, fez uma falta danada. O departamento médico fará uma avaliação médica em Gerson amanhã, nesta terça-feira, para definir se o jogador viajará com a delegação para a Venezuela. Um outro jogador que também desfalcou o Flamengo contra o Inter na estreia do Brasileirão e fez muita falta foi o uruguaio Georgian de Arrascaeta. E o Flamengo informou que o atleta iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência nesta segunda. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. O Arrascaeta é outro que será reavaliado amanhã para saber se terá condição de pelo menos embarcar para a Venezuela, de repente ficar lá no banco de reservas e aí, se precisar, ir a campo. O Danilo foi outro jogador que o Flamengo mencionou aqui. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Todo mundo sabe que o Danilo estava pronto, recuperado da lesão, treinando, só que sofreu uma nova lesão e aí desfalcou o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e o mesmo vai acontecer na Libertadores, porque o zagueiro está fora da viagem para a Venezuela. Matias Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Só isso, gente. O Flamengo informou a situação clínica desses jogadores. Aí muitos vão se perguntar, ué, e o Pedro? Pois é, o atacante Pedro está fora dessa lista atualizada de jogadores em recuperação, porque o Pedro está 100% recuperado e hoje foi liberado pelo departamento médico a voltar a treinar com o elenco do Flamengo. Então parabéns aí, Pedro tá de volta, agora tá treinando com o time, hein, gente? Antes estava fazendo exercícios individuais e agora ele foi incorporado ao elenco, tá treinando com o time, o atacante volta a jogar agora no mês de abril, hoje é o último dia de março. Inclusive quem cravou, quem garantiu foi o próprio comandante, o técnico Felipe Luiz, na última coletiva. Então eu quero aqui parabenizar o atleta Pedro, o atleta na essência da palavra, né? Porque ele realmente foi um atleta nesse período de recuperação, passou por tudo, trabalhou bastante no dia a dia, em casa, no ninho, com o médico particular, com o médico do clube. Pedro que operou em setembro e retorna aos gramados no mês que vem, agora em abril. São 7 meses, né? Superou o planejamento inicial de pelo menos 9 meses, porque quando o Pedro sofreu essa grave lesão na seleção brasileira no ano passado, em setembro, muita gente falava assim, olha, vai levar pelo menos uns 9 meses para ele conseguir se recuperar, e aí vai ter mais um período para ele voltar a fazer alguns exercícios individuais até ser incorporado ao elenco. Então, graças ao atleta Pedro, que foi muito atleta, jogador que sempre se cuidou, agora está voltando antes do prazo, surpreendendo aí, né, quem falava que seria 9 meses. Então, Pedro, a qualquer momento, Pedro já está aí sendo relacionado para os jogos do Mengão, entrando, participando, fazendo seus gols. Eu levo fé no Pedro, hein, que vai fazer muitos gols essa temporada. Tá 100% recuperado, não vê a hora de jogar logo nesse ataque rubro-negro. Vamos com tudo! Volta com tudo, hein, Pedro? Bom, informação principal do nosso vídeo do Júlio Miguel Neto. O jornalista trouxe a situação do Andrés Pereira, porque com a lesão do Arrascaeta, sofrida aí durante a partida contra a Argentina pelas eliminatórias, o Flamengo avalia positivamente o nome do Andrés Pereira para substituir o uruguaio, para jogar junto, para disputar posição, para jogar quando ele não tiver condição. E aí, no início do ano, o Flamengo chegou a fazer uma proposta superior à do Palmeiras, mas o jogador permaneceu no Fulham. O Flamengo chegou até a se assustar um pouco com os valores, tanto é que nem o Palmeiras conseguiu contratar o Andrés Pereira, tamanha pedida da equipe inglesa. Agora o clube terá uma reunião, né? Inclusive essa reunião já está agendada, do diretor de futebol José Boto e o empresário do atleta Juliano Bertolucci. Andrés Pereira vê com bons olhos um possível retorno ao Flamengo e não esconde o desejo de vestir o manto novamente. Inclusive a gente trouxe essa informação, não lembro se foi ontem ou anteontem, né?
do Andréas liberando o seu empresário para negociar com o Flamengo, porque ele não vê a hora de voltar logo para o Mengão. Ele quer reescrever a história, ele, na cabeça dele, ele tem uma dívida com a torcida e a história dele não pode terminar daquela maneira. Então, o jogador quer muito voltar ao Flamengo, quer muito fechar, inclusive aceitaria ganhar bem menos, né, do que alguns clubes pagariam por ele. Então o Flamengo agora tem interesse e, segundo essa informação, vai com tudo para tentar repatriar o jogador, que é muito bem avaliado pela comissão técnica. O Felipe gosta muito do Andrés Pereira, jogaram juntos, né, no Flamengo, e o Boto tem uma reunião agendada com o empresário do Andrés Pereira, o Juliano Bertolucci. Então vamos ver o que vai acontecer nessa reunião. Tem a questão de que o jogador quer sair do Fulham, não quer continuar, né? Tem aí esse período aí, essa janela que vai abrir dos clubes que estarão no Super Mundial de Clubes no meio do ano, junho e julho. Então muita coisa pode acontecer. Lembrando que o Flamengo tem aí um negócio muito avançado, já um acerto com o jogador Jorginho, volante do Arsenal. Tem a questão aí do Paquetá. O Flamengo está observando esse julgamento que está acontecendo lá na Inglaterra, uma denúncia feita pela Federação Inglesa de Futebol. Inclusive a defesa do Paquetá acha que ele será absolvido, e aí seria uma boa para o Flamengo, porque ele não quer mais ficar lá. Então tudo isso pode acontecer nessa próxima janela do meio do ano. É o Mengão vendo aí algumas contratações, não só para o Super Mundial, mas também para a sequência da temporada. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, o seu like é muito importante, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de sempre ativar o sininho e seguir a gente nas redes, Raflamelo81. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!